Graça, paz e misericórdia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel 1. Ezequiel, capítulo 1. Gostaria de convidar os irmãos para juntos nós lermos primeiramente o versículo 3. Amém? Quem achou, vamos ler juntos bem forte, amém? Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vamos ler também ainda nesse mesmo capítulo, do 26 ao 28, amém? Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparecem na nuvem em dia de chuva. Assim, o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Vamos abrir também no capítulo 3, por favor, irmãos. Ezequiel 3, e por último vamos ler os versículos 22 e 23, também bem forte, amém? A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Senhor, uma vez mais, nós oramos, desejosos de ficarmos com os nossos olhos postos em Ti, Senhor, para contemplarmos toda a sua glória, toda a sua dignidade, todo o seu maravilhoso ser. Senhor, nós te adoramos por quem o Senhor é. O Senhor é perfeito. O Senhor é aquele que está sentado no trono, santo, justo, aquele que é o amor, aquele que é fiel, aquele que é misericordioso, aquele que é rico em bondade, aquele que é perdoador, aquele que exerce o juízo com misericórdia. Ah, Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor é, pela sua compaixão, por ser o nosso Criador, por ser aquele que nos ama, por ser aquele que nos buscou e ainda continua nos buscando hoje. Te louvamos por ser aquele que insiste com cada um de nós.
Te louvamos, Senhor, por ser aquele que nos amou primeiro, por ser aquele que toma a iniciativa para nos buscar, para nos chamar. Senhor, fala um pouco mais conosco ainda nessa noite. Nós te adoramos, Senhor, por tanta riqueza que o Senhor já mostrou para nós nessa noite. Nós te adoramos pela sua presença que já pudemos desfrutar até aqui. Ó Senhor, que o Senhor possa continuar ainda aparecendo, se revelando, se mostrando para nós em toda a sua glória, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amados, os irmãos sabem que o meu encargo tem sido compartilhar sobre o corpo do Senhor. Quando eu falo do corpo do Senhor, eu não estou me referindo ao seu corpo místico, que é a igreja, mas eu estou falando dos pés do Senhor, eu estou falando das mãos do Senhor, eu estou falando da face, dos olhos, do nariz do Senhor. E o meu encargo junto com os irmãos tem sido ir à Bíblia para encontrar referências do corpo do Senhor e juntos podermos meditar no significado de tudo isso, não apenas para crescermos em conhecimento bíblico e teórico, mas nos inspirarmos para conhecermos ao Senhor e pela fé nos apropriarmos de tudo aquilo que nós vemos na experiência daqueles que conheceram ao Senhor. Por exemplo, com frequência nós lembramos que Maria é alguém que esteve aos pés do Senhor. Mas e quanto a mim e quanto você? Também temos conhecido os pés do Senhor dessa forma, de ficarmos ali quedados para ouvir os ensinamentos dele, cientes de que essa é a boa parte, é a melhor parte. Esse é o encargo, irmãos, podermos crescer em conhecimento do Senhor e também em experiência com Ele. E no momento, o Senhor tem nos permitido juntos olharmos para a mão do Senhor e buscando ainda, direção do Senhor, olhando para as Escrituras também. Me chamou muita atenção, irmãos, como o livro de Ezequiel, ele traz muitas referências à mão do Senhor. Pesquisando, usando ferramenta de pesquisa, eu pude contar 33 referências da mão do Senhor só no livro de Ezequiel. Então é um livro muito rico em falar da mão do Senhor. Fala da experiência de Ezequiel com a mão do Senhor, e eu espero que isso possa nos inspirar a todos nós também podermos conhecer e ter experiências com a mão do Senhor. Não vou ler com os irmãos essas 33 menções, mas algumas eu queria convidar os irmãos para abrir aí e olharmos para elas. Então, já lemos uma, vamos ler de novo, Ezequiel 1:3. Olha aí, Ezequiel 1:3. E presta atenção nas citações da mão do Senhor. Diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha para o capítulo 2, Ezequiel 2, versículo 9, diz assim: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Capítulo 3, versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito,
mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Versículo 22 desse mesmo capítulo. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde eu falarei contigo. Capítulo 8, versículo 1. Ezequiel 8, 1. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Ainda nesse capítulo, versículo 3. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Por conta do tempo, não vou ler todas, mas queria ainda ler com os irmãos mais algumas. Vamos abrir. Capítulo 37, versículo 1. Uma passagem bastante conhecida, que é aquela do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37, 1. Olha como começou toda aquela história extraordinária. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim o quê? A mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Outro texto bastante lembrado também é aquele da visão de um homem que tem na mão um cordel de medir as águas que saíam do templo. Os irmãos lembram disso? Ezequiel 47, versículo 3. Ezequiel 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E ele continua medindo as águas. Eu creio que alguns dos irmãos estão lembrados desse texto. Então, o livro de Ezequiel, irmãos, ele é um livro muito rico em mencionar a mão do Senhor, mas hoje o encargo que o Senhor colocou no meu coração é falar da experiência de Ezequiel com a mão e com a glória do Senhor. É nisso que nós vamos ficar, contando com a ajuda aqui do Espírito Santo, e que ele possa nos abençoar e nos guiar ainda nesse tempo de comunhão. Então eu queria considerar com os irmãos o chamamento dele. Vamos voltar lá em Ezequiel 1 de novo. Volta para lá. Aqui é a experiência do chamamento de Ezequiel. A mão do Senhor vai vir sobre ele, e nesse chamamento ele vai ter uma visão da glória do Senhor. Vamos ler primeiro Ezequiel 1, versículos do 1 e 2, amém? Fala assim, ó. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados. Ezequiel é alguém, então, que foi junto com outros judeus para a Babilônia. Era essa a situação que ele se encontrava. Eles estavam na Babilônia como exilados, longe de Jerusalém, longe da terra deles. O que os irmãos acham? Numa situação que eles estavam contentes? Era essa uma situação em que eles estavam alegres?
Não, eles estavam ali na Babilônia, como exilados. E Ezequiel se diz que estava entre os exilados. E ainda ele vai dizer assim, que ele estava junto ao rio Quebar. E o que aconteceu? Se abriram os céus. Amados, que coisa maravilhosa quando os céus se abrem. O irmão Otmani fala assim, que toda verdadeira experiência espiritual começa com os céus abertos. Não é uma questão de esforço humano, mas é uma questão de revelação divina. Então, por mais que eu possa me esforçar, se Deus não abrir o céu para nós nessa noite, nós estamos perdidos. Agora mesmo, no seu interior, peça para o Senhor, Senhor, abre os céus para nós. Porque se o Senhor não abrir os céus, irmãos, nós não temos nada. Nada do que é espiritual. E foi isso que aconteceu naquele lugar ruim, negativo, numa condição negativa, os céus se abriram. E daí na continuação, no versículo 3, não, ainda no versículo 1 fala que quando se abriram os céus, eu tive visões de Deus, no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então aqui fala que a palavra do Senhor veio para Ezequiel, para o profeta. E aqui a gente precisa considerar mais uma vez, nós estamos falando que esse é o chamamento de Ezequiel. Aqui, Deus vai entregar para ele uma comissão. Deus vai entregar para ele uma responsabilidade. O irmão Otmani, ele diz o seguinte, o ministério verdadeiro, ele começa quando Deus fala, e não quando o homem decide agir. Os irmãos percebem? Não é uma escolha de Ezequiel, não é uma decisão de Ezequiel, agora eu vou sair fazendo tal coisa aqui entre os exilados na Babilônia. Não é uma simples decisão dele, mas o ministério dele está começando aqui, porque Deus falou com ele. Amados, e assim também é na nossa experiência. Quando é que algo começa realmente no nosso serviço ao Senhor? Não é só uma decisão nossa, mas é quando Deus fala. Quando a palavra do Senhor vem. E na sequência, depois que é falado que a palavra do Senhor veio a Ezequiel, fala que ele estava ali junto ao rio Quebar, e é dito que ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aqui entra a experiência dele que vai ser repetida tantas vezes ao longo desse livro. Da mão do Senhor vir sobre ele. Irmãos, eu creio que isso é algo que nós precisamos orar e pedir. Senhor, vem com a sua mão sobre mim. É algo que nós temos que clamar e pedir. Então a mão do Senhor aqui esteve sobre Ezequiel, e nós vamos ver na sequência que nesse momento em que a mão do Senhor vem sobre ele, é para Deus conceder para Ezequiel uma visão da glória do Senhor. Quando a mão do Senhor vem sobre ele é para isso, é para primeiramente, porque o Senhor quer conceder para ele uma visão da glória de Deus. Então, por que nós queremos que a mão do Senhor venha sobre nós? Para que Ele nos conceda uma visão da sua glória. Os irmãos estão lembrados que certa vez Moisés pediu, Senhor, deixa-me ver a tua glória. Moisés pediu. E hoje, irmãos, será que eu e você queremos ver a glória do Senhor? Eu creio que o Senhor já está exibindo a glória dele em tudo que já tem acontecido aqui nessa reunião. Mas ainda mais, os irmãos querem isso. Que isso possa ser um clamor nosso ao Senhor. Assim como Moisés pediu
que nós também possamos pedir: Senhor, me deixa ver a sua glória. E aí, a visão que o Senhor vai conceder para Ezequiel ao longo de todo o capítulo tem muitos detalhes. Não é a porção que eu creio que o Senhor me deu comentar todos esses detalhes. Aqui vai dizer que ele tem uma visão. Olha aí, por exemplo, no versículo 4. Ele vai ter uma visão de um vento tempestuoso. Ele vai ver uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Ele vai ter uma visão de 4 seres viventes, com cabeça de leão, de boi, de homem e de águia. Ele vai ter visão, então, de querubins aqui. Mas o que eu gostaria de focar com os irmãos é o clímax de toda essa visão que está no capítulo 1. O clímax é ali o final, que nós já tínhamos lido no início. É quando ele tem uma visão do trono do Senhor e daquele que está sentado no trono. Então, versículo 26 a 28 tem o clímax, tem o auge dessa visão. Vamos ler de novo. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. E esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, aqui está o auge da visão de Ezequiel. Primeiro, o que ele vê? O trono. O trono, irmãos, fala da autoridade de Deus, fala do governo. Me chama muita atenção como o Senhor, ao longo de toda a Bíblia, ele faz questão de revelar para os seus servos, para os profetas, essa visão dele no trono. Isso só aconteceu com Ezequiel? É só Ezequiel que viu o Senhor no trono? Quem mais que os irmãos estão lembrados aí que teve uma visão do Senhor sentado no seu trono? João viu isso. Isaías também, no capítulo 6, teve uma visão do Senhor sentado no seu trono. Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão ver que tem várias menções de homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram essa visão do Senhor sentado no seu trono. Irmãos, por que é que o Senhor faz questão de se revelar assim? Porque nós precisamos lembrar que no universo existe um trono. Existe um que está sentado nesse trono. Isso fala da sua majestade, da sua soberania, da sua autoridade, daquele que está no governo de toda a história e de todo o universo. E quem é esse que está sentado no trono, irmãos? É o nosso Senhor. Então ele tem essa revelação do trono, fala que esse trono tinha aparência de fogo, fala ali da sua glória, tudo isso fala da sua santidade, da sua pureza. O versículo 28 fala também que havia como um arco no dia de chuva. Então, em torno desse trono tem um arco-íris. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver
que aqui o Senhor está vindo para juízo. O Senhor está vindo para juízo. Mas que maravilha, irmãos, que mesmo vindo em juízo, em torno do seu trono tem o arco-íris. E vamos lembrar, o arco-íris, ele foi dado por Deus quando? Depois do dilúvio. O que Deus faz com o homem? Uma promessa, uma aliança. E essa aliança, os irmãos percebem que é uma aliança de misericórdia. Que ele nunca mais ia exterminar a humanidade, a terra, com água, como aconteceu no dilúvio. E ele coloca como símbolo dessa aliança um arco-íris. Então, quando está ali um dia de chuva, aquela coisa misturada com o sol, e a gente vê um arco-íris, irmãos, não é só para a gente achar bonito e tirar foto, é para a gente lembrar da promessa de Deus. É para nós lembrarmos da aliança de Deus com o homem. Então, esse trono é o trono do rei, é o trono do juiz, mas o seu juízo não é sem misericórdia. Isso não é rico, irmãos? E aí, o que acontece no versículo 28? Quando Ezequiel ele tem essa visão do Senhor, que está ali semelhante a uma figura de homem, então é uma aparência pessoal, fala de Cristo sentado no trono. Quando ele contempla essa visão, qual que é o resultado de Ezequiel ter contemplado essa visão no versículo 48, irmãos? Qual que é o resultado dessa visão? Olha no versículo aí 28, perdão. Ezequiel 1:28, depois que ele tem essa visão, qual que é o resultado? Mas depois que ele contempla tudo isso, ele viu isso, o que acontece com ele? Ele cai com o rosto em terra. Irmãos, você percebe ao longo de toda a Bíblia, será que é necessário lembrar os irmãos disso? Você percebe que isso aparece também ao longo de toda a Bíblia. Aqueles que contemplam a glória do Senhor, o resultado é que eles caem. Eles se prostram diante do Senhor. Não tem como a gente ter uma percepção, um entendimento, uma visão da glória do Senhor sem cair, sem se prostrar. A visão da glória de Deus, ela produz em nós reverência, produz em nós temor, produz nos nossos corações submissão. Isso aconteceu mais uma vez, vai lá no capítulo 3, Ezequiel 3, versículo 22 e 23, olha o que fala lá. Ezequiel 3, 22 e 23. Nós estamos falando da experiência de Ezequiel com a mão e com a glória do Senhor. Mais uma vez nesse capítulo. O 22. Vamos ler juntos? A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde eu falarei contigo. Ah, irmãos, isso é tão maravilhoso, porque é quando o Senhor fala que nós podemos também ver a glória dele. A mão dele vem, sai, que eu vou falar com você. Daí o Senhor fala, e aí no versículo 23 fala assim: levantei-me, saí para o vale, e o que aconteceu? E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. E mais uma vez, ele viu a glória do Senhor, o que acontece com ele? Caí. E caí com o rosto em terra. Que glorioso, irmãos. A verdadeira visão de Deus sempre produz nos nossos corações reverência. Nós vamos ver ao longo desse livro de Ezequiel, se o Senhor permitir em outras oportunidades, que Deus vai dar uma comissão para Ezequiel. Deus vai mostrar muitas coisas para ele. Deus vai pegar com a sua mão Ezequiel pelo cabelo
A gente lê e vai levantar ele, colocar ele entre o céu e a terra e levar ele para Jerusalém para contemplar a profanação que havia se tornado o templo. Nós vamos ver essa experiência, a ponto de Deus retirar a sua glória do templo. Nós vamos ver que Deus vai conceder para Ezequiel grandes visões, como aquela visão de um vale de ossos secos, e os irmãos já sabem tudo que vai acontecer ali. Gil tem uma experiência de conversão forte com esse texto, né, Gil? Do vale de ossos secos. Como aquela visão do homem com cordel de medir, aquelas águas que saíam pela soleira do templo. Nós vamos chegar lá, se o Senhor permitir. Mas antes de tudo isso, irmãos, a primeira coisa que o Senhor concedeu para Ezequiel foi o quê? Uma visão da sua glória. O livro de Isaías, que nós estamos estudando, tão maravilhoso. Onde é que começa o chamamento de Isaías? Eu não sei se os irmãos sabem, mas o livro de Isaías ele não está organizado totalmente em ordem cronológica. O chamamento dele é ali no capítulo 6. Quando ele também tem uma visão da glória do Senhor sentado no seu trono. E é ali que o Senhor vai enviar ele. Então, irmãos, não tem um começo, se primeiro nós não temos uma visão da glória do Senhor. Eu creio, irmãos, que nós também precisamos disso. Nós também precisamos dessa experiência da mão do Senhor vir sobre nós, para nós contemplarmos a glória do Senhor. E o que é a glória do Senhor, irmãos? Vamos considerar isso, diante de tudo que a gente já viu aqui. A glória do Senhor, eu tenho certeza que se eu perguntasse para os irmãos diriam várias coisas do que os irmãos entendem pela glória do Senhor. Mas eu vou dizer algumas coisas aqui. A glória do Senhor fala da sua manifestação. Fala da sua presença, fala dele como aquele que está sentado no trono. Vermos a glória do Senhor, isso significa nós vermos o maravilhoso ser de Deus. Falarmos da glória do Senhor, irmãos, é falarmos. Vermos a glória do Senhor é vermos tudo que Ele é. Vermos a glória do Senhor é nós vermos a soma de todos os seus atributos. O que Deus é? Deus é amor. Me ajudem aí. O que mais Deus é? Deus é santo. Deus é bom. Deus é luz. Falem mais alto aí. Deus é paz. Deus é misericordioso. Deus é Pai. Ele é o caminho. Justiça, a verdade, a vida, Ele é o alfa e também é o ômega, Ele é o primeiro, é o último, Ele é a palavra, Ele é o grande eu sou. E quando a gente considera tudo que Deus é, o que nós temos? A glória do Senhor. Spurgeon, ele define a glória de Deus como o conjunto de todas as perfeições divinas manifestadas, justiça, amor, graça, poder. Quando você soma todas essas perfeições divinas, você tem a glória do Senhor. A glória é um brilho que resulta de tudo o que Deus é. E a gente já viu que Moisés ele pediu para ver a glória do Senhor. E aí, irmãos, dá uma olhadinha lá em Êxodo 33, nessa experiência de Moisés, que interessante. Abre lá. Êxodo 33. Êxodo 33. A partir do 18. Amém?
fala assim, versículo 18, então ele disse, nós estamos falando aqui de Moisés, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Aqui foi quando o Moisés pediu isso para o Senhor, daí o versículo 19, respondeu-lhe, ele pediu para ver a glória, o que o Senhor respondeu? Farei passar, você quer ver a glória do Senhor? Quando Ele mostrar, o que você vai enxergar? A bondade dEle. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então isso é ver a glória do Senhor, é vermos a sua bondade, a sua misericórdia, o nome dele, a sua compaixão. E daí o Senhor fala, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Irmãos, nós não podemos enxergar a glória de Deus em toda a sua plenitude e permanecer vivo, porque nós somos pecadores. Como o André compartilhou aqui no início, irmãos, nós somos maus. Será que alguém de nós aqui ainda está se achando bom, irmãos? O Zé vai ler algo ali para nós. Hebreus 3. Ele é o resplendor da glória. Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus. Tem um versículo que fala assim, que nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, será que nós estamos ainda nos considerando bons? Como o André falou, irmãos, às vezes, irmãos, a gente convive com pecado, sem se dar conta de que aquilo é pecado. Às vezes a gente até mesmo conta vantagem de coisas que são pecados. Nós resistimos em confessar, resistimos em reconhecer coisas que são grosseiras, coisas que ofendem a Deus, coisas que entristecem o Espírito Santo. Irmãos, eu arrisco dizer que às vezes a gente ainda até mesmo parte o pão, guardando coisas no nosso coração, guardando inimizades com os irmãos, com outros. A gente faz isso e muitas vezes não suporta olhar para outro, não tem paciência com outro, sem disposição para pedir perdão ou para perdoar. Somos maus. E se a luz do Senhor não brilhar no nosso coração, a gente convive com um monte de mancha, se achando limpo. Então, olha que coisa interessante aqui. Não poderás ver a minha face, porque se ver a minha face, não vai viver. Olha o 21, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. A penha é uma rocha. O Senhor ia colocar Moisés sobre uma rocha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha. Então tem lá uma rachadura na rocha. É como se estivesse olhando pela fechadura. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha. Olha isso aqui, irmãos, presta atenção. E com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Irmãos, eu creio que isso fala da proteção de Deus. O Senhor não ia permitir Moisés ver tudo, não ia permitir ver a face dele, e se a mão dele não está sobre nós para nos proteger, a gente está perdido, irmãos. Os irmãos conhecem o famoso sermão de Jonathan Edwards, sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. O que é que nos impede, irmãos, de cair agora mesmo para o inferno? Senão a mão do Senhor que nos sustenta.
Se essa mão não estiver sobre nós para nos proteger, quem nós somos? Na nossa ignorância, de nos acharmos alguma coisa, de nos considerarmos o tempo todo melhores do que outros. Tem coisas que a gente não é capaz de verbalizar, mas está lá no nosso coração, irmãos. A gente não diz, mas está lá no nosso coração. Muitas vezes o desejar o mal para os outros. A gente não tem coragem de falar, mas o ódio está lá. A amargura está lá. Se a mão do Senhor não estiver sobre nós, irmãos, a gente não é capaz de sobreviver. A gente participa até mesmo da mesa do Senhor sem a noção da seriedade. Então o Senhor põe a mão, versículo 23, e depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. Você percebe que a mão parece que não é para deixar enxergar tudo? Porque se enxergar tudo não sobrevive não. Tirando a mão tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu gostaria de encerrar compartilhando algo para os irmãos, ainda um sentimento que o Senhor tem me colocado. Amados, eu creio que a gente corre o risco de banalizar a busca da presença do Senhor. Os irmãos sabem o que é banalizar? Falei ontem para os irmãos. O que é banalizar? Os irmãos estão lembrados? O que é tornar algo banal? Algo comum. É algo comum, sem importância. Tem pessoas que vivem num paraíso, que tem lá um paraíso diante delas, no bairro onde mora, no lugar onde que vive, só que está tão acostumado a enxergar aquela beleza todo dia, que depois perde o encanto. As pessoas passam por lá, nossa, que lago maravilhoso, nossa, que linda, que vista linda que você tem daqui, e a pessoa já está tão acostumada com aquilo ali, que aquilo ali já não impressiona mais. Deveria impressionar, mas não impressiona mais. Irmãos, será que nós temos tido senso da dignidade do Senhor? Quando a gente vem para a reunião, irmãos, o que a gente vem buscar aqui? A presença do Senhor. Todos nós, irmãos, temos responsabilidades, lidamos com coisas e pessoas que nós julgamos importante. Todos nós temos que atender pessoas, muitas vezes estar ali com pessoas que a gente julga importante. Por exemplo, um momento que você sabe que você vai ter que ali se encontrar com o seu superior, com o seu chefe, é um momento importante. Você considera aquilo ali importante, você fala talvez para os outros, agora não dá não porque o chefe está esperando, a minha chefe está esperando, agora vou lá conversar, no meu caso com o Ricardo, que é o meu diretor, ou com a Valéria, que é a minha diretora, a Valéria está me esperando. O Ricardo está me esperando. Às vezes a gente dá essa dignidade para um cliente importante e até fala para a família, Amanda, né? Imaginando o Paulo, Amanda, Catiúcio, agora não dá, fulano lá está querendo falar comigo. O André fala para a Febe, Davi, agora não dá, papai está ocupado, tem que atender, agora tem que falar na videochamada com não sei quem lá. Pode ser que alguns de nós tenham contato até com figuras importantes da cidade, ligada à política, ou até famoso, né? Eu tenho um compromisso importante na terça-feira, eu vou me encontrar com o prefeito, vou me encontrar com tal vereador. Mas, irmãos, será que nós temos tido a noção ainda de quando nós falamos, vamos para a reunião? É porque a gente vai nos encontrar com quem aqui, irmãos? Eu estava vendo uma história
agora um pregador coreano, o presidente da República lá ligou para ele. Ele estava no momento de oração e falou para o secretário perto e esperava. Mas o presidente falou: fala com o presidente, mas fala que eu estou falando com ele. Ô, irmãos, é isso. Irmãos, será que a gente perdeu esse senso, ainda a gente tem essa noção? Na nossa vida, irmãos, a gente tem dado importância para muitas coisas. Eu não estou falando isso para jogar um peso sobre os irmãos. Eu estou falando para mim. Eu acho que os meus ouvidos estão mais perto da minha boca do que os seus ouvidos. A gente dá importância para coisas do trabalho, para tantas coisas, irmãos. Mas será que a gente tem lembrado da importância que é a gente dobrar o nosso joelho diante do Rei dos Reis? De a gente separar um tempo do nosso dia para nos colocar na presença dEle, daquele que é o grande eu sou. Que a mão do Senhor nessa semana possa vir fortemente sobre nós, irmãos, para nos levar a uma visão da glória do Senhor, uma visão renovada. Quando falamos, vamos orar, que algo precioso, que algo grandioso, vamos orar. É porque agora o nosso coração vai se voltar para quem? É porque as nossas palavras, será que vão ser apenas ser jogadas ao vento? Será que quando oramos é simplesmente porque queremos impressionar outros com as nossas palavras? Será que é um campeonato de quem ora mais bonito? Será que o que importa é isso, irmãos? Não é. Mas quando falamos, vamos orar, é porque nós estamos entrando na presença do Senhor. Nós estamos nos aproximando do Senhor. E a gente só pode se aproximar dEle, porque Ele deseja isso. Spurgeon fala, não tem um lugar que você possa ver a glória de Deus de uma forma assim tão forte, como que na cruz. Aquilo que nós fizemos hoje ali na cruz, você vê o amor de Deus, você vê a justiça de Deus, você vê a misericórdia de Deus, você vê a graça de Deus, você vê a bondade de Deus, você vê a compaixão de Deus, você vê a severidade de Deus, toda a glória dele. E por meio da sua morte da cruz, ele abriu o acesso para que a gente possa se achegar a Ele quando, irmãos? Só aqui na reunião? Irmãos, amanhã, segunda-feira. Não se preocupa só em passar o cartão, em bater o ponto. Se preocupa em entrar pelo novo e vivo caminho também. Que o Senhor nos abriu pelo véu, pela sua carne, rasgando a sua carne, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos e desfrutar de toda a sua glória. A glória que Moisés via, o que Paulo vai falar? Era uma glória que desvanecia. Ele colocava o véu para a turma não ver que a glória estava saindo. Só que ele vai dizer lá em Coríntios que a glória que a gente pode desfrutar hoje é uma glória permanente. E ele vai falar, e todos nós, com o rosto desvendado, nós podemos fazer o quê? Contemplar o quê? A glória do Senhor. Então nós somos o quê? Transformados de glória em glória, como pelo Senhor. E essa experiência de ver a glória do Senhor, irmãos, isso transforma. O André falou, eu vou encerrar aqui. O André falou, disso, de que às vezes a gente convive com o pecado, a gente não enxerga coisas. Irmãos, eu corro o risco de dizer que a gente acha até graça em coisas, mas quando você está ali, diante dele,
Irmãos, a maioria das coisas que a gente se sente tão na liberdade de falar, de fazer, sabe por quê? Porque a gente não tem senso da presença dele. Eu vou falar para os irmãos, tem muita coisa que se eu soubesse que a Lídia estava ali, que a Giovana estava ali, ou se eu soubesse que o meu pai estava ali olhando, minha mãe estivesse ali olhando, eu não ia ter coragem de falar, não. Eu não ia ter coragem de fazer, não. Tem coisas que eu teria vergonha, coisas que às vezes eu faço. Se eu soubesse que algum de vocês estivesse ali olhando, eu ia ficar com vergonha. Quanto mais Deus. E por que é que a gente se sente tão à vontade para falar, para fazer? É porque a gente perdeu o senso da presença de Deus. A gente perdeu esse senso da presença de Deus. Porque senão a gente não teria coragem de falar. Não teria coragem de fazer. Que nós possamos pedir para o Senhor, Senhor, venha fortemente sobre nós com a sua mão. Amém, amados? Senhor, nós te adoramos. Restaura, Senhor, em nós a alegria da salvação. Coloca, Senhor, nos nossos corações a mesma alegria do salmista, quando ele dizia, vamos à casa do Senhor. Coloca, Senhor, em nossos corações o mesmo apreço do salmista pela Tua palavra, quando ele dizia que o prazer dele estava na Sua lei, Senhor, e nela meditava de dia e noite, e que Suas palavras eram mais doces do que o mel. Renova em nós, Senhor, esse senso da Sua presença, Senhor. Deixa-nos ver a Sua glória. Eu te peço, Senhor, que assim como o Senhor fez hoje, que o Senhor possa continuar nessa semana vindo com a Sua mão sobre todos nós. E nos conduzindo a uma experiência como a de Ezequiel, de ver a glória do Senhor. Senhor, queremos considerar o Teu maravilhoso ser. Que o Senhor possa restaurar em nós o senso da grandiosidade que é o privilégio da oração. Que o Senhor possa nos dar esse mesmo senso, como o Zé lembrou aqui desse irmão, que colocou o Senhor acima do presidente, porque de fato o Senhor está acima de todos, e o Senhor está acima de tudo. Perdoa-nos, Senhor, se não temos priorizado o Senhor como Maria fez. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa lentidão de entendermos qual que é a boa parte, qual que é a porção que o Senhor disse que não ia tirar de Maria. Conhecemos, Senhor, essa história, mas o nosso coração continua agitado como de Marta. E nos ocupamos, Senhor, de muitos afazeres. Senhor, mas rogamos a Ti, nos dá uma semana diferente, Senhor. Uma semana em que possamos, pela Sua misericórdia, priorizarmos o Senhor nas nossas vidas. Abre os céus para nós, Senhor. Concede a Sua palavra para nós. Fala conosco durante essa semana. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.